Caros amigos, num tempo de pandemia, em que todos os dias falamos de vacinas, é importante recordarmos, e neste local, uma senhora que viveu há cerca de 200 anos e que foi a introdutora das vacinas em Portugal. Estamos a falar de Dona Maria Isabel Vanzeler, que, como iremos ver mais à frente, foi a pessoa que, conduída com o facto de uma epidemia de varíola matar imensas pessoas, sobretudo os mais frágeis, os mais débeis, os mais pobres, conduiu-se e dispôs do seu dinheiro para mandar vir vacinas, que era uma novidade na altura, de Inglaterra, e ela própria as aplicou e chegou a vacinar, durante os anos em que desenvolveu essa atividade, cerca de 14 mil pessoas, evitando assim a morte a muitos deles. Dona Maria Isabel Vanzeler faz então parte daqueles gaienses ilustres que este livro tem cerca de 300 personalidades que ao longo dos anos fizeram alguma coisa por esta terra, pelos seus semelhantes que aqui viviam. Mas concretamente, Dona Maria Isabel Vanzeler era filha de um negociante inglês que já vivia no Porto e, curiosamente, era de religião protestante, mas casado com uma senhora católica. Isto vai ser importante no desenvolvimento futuro da história. E ela vem a nascer numa casa no Cais de Gaia, ou seja, do Castelo de Gaia, uma casa do Castelo de Gaia que pertencia a outra personalidade importantíssima, João Correia Pacheco, conhecido pelo Manco de Gaia, que era também um armador de navios e comerciante de longo curso. É aí que ela vai nascer e é aí que ela vai ser batizada. Talvez porque o facto de ser filha de um protestante e de uma católica, enfim, levantava nessa época alguns problemas, enfim, de religião que era necessário resolver e que foram efetivamente resolvidos. Então ela nasceu efetivamente na freguesia de Santa Marinha, numa casa que ainda hoje lá existe, do Castelo de Gaia, e que pertencia então a essa família ilustre também, e voltamos sempre a este aspecto concreto, que se vai manter até ao fim da sua vida, família de armadores de navios e negociantes de longo curso. E, portanto, aí viveu os seus primeiros anos, sobre os quais, obviamente, não sabemos grande coisa, porque era o normal para a época. Aos 18 anos, enfim, como era um pouco habitual na época, casa na capela de Nossa Senhora da Batalha, exatamente na Praça da Batalha, na cidade do Porto, onde, aliás, moravam os seus pais. Ela provavelmente viveria em casa dos pais até essa época, e casa então na capela de Nossa Senhora da Batalha com um senhor chamado Pedro Vanzeler, que era de uma família há muito implantada no Porto, talvez ainda desde o século XVII. Família de quê? Família de armadores negociantes. Família de pessoas que ou mandavam fazer ou alugavam barcos para ir buscar mercadorias ao norte da Europa, à América do Norte e ao próprio Mediterrâneo, e era disso que eles viviam. Portanto, Pedro Vanzeler era efetivamente um homem rico. Tão rico que era proprietário desta quinta, uma das propriedades, além de ter propriedades no Porto, nomeadamente escritórios e casas de habitação e armazéns para guardar as mercadorias, comprou esta quinta onde nos encontramos, a Quinta de Fiães, que vai ser importante porque provavelmente a partir desse casamento é que Dona Maria Isabel Vanzeler vai passar aqui a residir. Devo dizer que em Vila Nova de Gaia, Pedro Vanzeler tinha outra casa muito grande, que felizmente ainda hoje existe, à beira do Rio Douro, chamada Casa do Pátio, que é ainda hoje um grande armazém de uma empresa de vinhos, portanto que é a casa-sede, hoje ao lado do mercado da Beira Rio, que hoje pertence à empresa Ramos Pinto. Portanto, eram essas as propriedades que esse homem tinha em Vila Nova de Gaia e que tinham a ver efetivamente com a principal atividade a que ele se dedicava. Nessa época, aquilo que então se chamava a Praça Mercantil do Porto, ou seja, o conjunto de armadores negociantes que aqui viviam e que
a Barra do Douro via todos os dias entrar e sair uma grande quantidade de embarcações dos mais diversos destinos e com as mais diversas mercadorias e que faziam a riqueza desta região. A cidade do Porto era realmente um grande entreposto comercial que recebia mercadorias, cruzava mercadorias, era um entreposto de mercadorias, por exemplo, as que vinham do Brasil eram depois baldeadas para os países do norte da Europa, aquilo que a Inglaterra, a Suécia, havia barcos que iam até ao porto, por exemplo, de Arcangel, que é hoje na parte norte, quase no Polo Norte, e que metade do ano está congelado. Por outro lado, também muitos produtos aqui da nossa região, as pessoas normalmente lembram logo, obviamente, o vinho, até porque já havia a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que era a que tinha, digamos assim, o monopólio da exportação dos vinhos, mas havia muitos outros produtos que a Barra do Douro via sair, nomeadamente o sumagre, que hoje é uma planta que havia no Douro, que tinha grande interesse para a indústria de cortumes, para a indústria de tinturaria e para a farmacopeia. Havia fruta que saía pela Barra do Douro, havia o linho que, sobretudo para o Brasil, portanto, todas estas famílias viviam de um intenso e rico comércio que fez a riqueza que hoje se verifica em muitos monumentos que ainda hoje existem, e nomeadamente até nas suas próprias habitações, como é o caso desta quinta. Claro que é um período de euforia económica do século XVIII, que, como eu dizia, deu origem a muitos monumentos que existem na cidade do Porto e casas importantes que ainda hoje existem em Vila Nova de Gaia. Houve, logo no princípio do século XIX, uma desgraça que entrou por Portugal dentro, chamada as invasões francesas, que fizeram com que a família real, portanto, e a corte tivesse de se deslocar para o Brasil, em que passou o Rio de Janeiro, primeiro a Bahia, mas depois o Rio de Janeiro a ser a capital do Império, e depois mesmo em 1815 a ser uma nova estrutura chamada Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Mas isso não interessa muito para a nossa história, a não ser para sublinhar que foram tempos difíceis que, entretanto, depois se passaram. Mas normalmente a guerra e as desgraças arrastam consigo também a fome, obviamente, as dificuldades da vida e a doença. E é por esta altura que, coincidente mais ou menos com a segunda invasão francesa, que há aqui na região uma grande epidemia de varíola. Hoje a varíola é uma doença quase benigna, porque, reparem, volto a sublinhar, estamos há 200 anos a vacinar as pessoas contra a varíola e, portanto, quase que a doença, além de hoje ser benigna, quase que desapareceu, ou pelo menos já não tem aqueles efeitos que tinha noutros tempos, e incluindo o facto de haver pessoas que morriam contaminadas com varíola. Foi graças a um médico inglês chamado Eduardo Jenner que, no final do século XVIII, ele ouviu, com certeza, ele além de médico, começou a estudar muito novo, aos 14 anos já era ajudante cirurgião, enfim, temos de ver como é que era a organização da medicina no século XVIII, mas ele foi também naturalista, portanto era um homem que estudava a natureza. Estamos, é evidente, num século em que há uma enorme curiosidade científica para saber como é que as coisas acontecem, como é que elas se desenvolvem. E, portanto, talvez lhe tenha chegado aos ouvidos que noutras regiões, nomeadamente do Mediterrâneo, quer na parte do Império Otomano, quer noutras regiões, dizia eu, do sul da Europa, havia umas práticas que faziam, sem saberem muito bem porquê, mas só sabiam que resultava. Quando havia alguém com varíola, picavam essa pessoa e depois com a agulha com que a picavam, espetavam nas outras pessoas que ainda não tinham, exatamente para que, e sabiam que isso protegia de certo modo que viessem a ter a doença. Noutros sítios era as crostas das pústulas da pessoa que tinha varíola que eram retiradas e inoculadas, digamos assim, no sangue da pessoa que ainda não tinha a doença, e sabia-se que assim ela se protegia. Jenner observou que havia as raparigas, as leiteiras que tiravam leite às vacas, nunca desenvolviam a varíola, porque, entretanto, as mãos gretadas do trabalho ou do frio, etc., e, portanto, que estavam em contacto com uma doença parecida que as vacas desenvolviam, como aquilo as contaminava de certo modo, elas desenvolviam uma imunidade contra a doença. Ora, tudo isto lhe fez pensar e fez
pensar, refletir, ver como é que seria a origem da doença, como é que ela se desenvolvia, como é que seria possível imunizar as pessoas contra esse terrível flagelo. E assim fez. Claro que tal parece impossível. Há 200 anos, mesmo colegas médicos dele disseram que isso que não era possível, disseram que aquilo que ele estava a desenvolver, as vacinas, não iam servir para nada, antes pelo contrário as pessoas iam até morrer mais depressa porque ele ia-lhes introduzir a doença no sangue delas e portanto não foi fácil para ele, mas ele que estudou o processo e compreendeu porquê que aquele sistema que ele estava a desenvolver ia fazer bem às pessoas, apostou, arriscou o seu crédito, teve alguém que colaborou com ele e então conseguiu provar que a inoculação era o único meio de proteger as pessoas dessa doença, que, volto a sublinhar, nessa altura era mortal. E, portanto, foi assim que as vacinas, graças a Edward Jenner, as vacinas na época moderna, as vacinas científicas, as vacinas com efeito daí para cá, que depois se desenvolveram para muitas outras doenças que nós sabemos e que hoje estamos todos ansiosos que venha a vacina desta doença que hoje estamos a suportar, foi graças então, em primeiro lugar, a um médico inglês chamado Edward Jenner. Ora, Pedro Vanzeler, o marido da Dona Maria Isabel Vanzeler, além de ter estudado em Inglaterra, a classe mercantil do Porto mantinha estreitas relações com Londres, até por causa desse comércio, mas também por causas familiares, porque muitas famílias, ora inglesas, ora hanoverianas, que era de Hanover, ora de outros países ou principados do norte da Europa, tinham casamentos e iam-se cruzando com as famílias aqui da região. Acontece que foi através de Cristiano Kopke, um membro de uma outra família aqui radicada, de origem alemã, aqui radicada há uns tempos também, que Dona Maria Isabel Vanzeler soube de que existia uma vacina, um produto que impedia que as pessoas ficassem doentes dessa terrível doença chamada varíola. E então ela mandou-a vir de Inglaterra à sua custa, a expensas suas, e começou a vacinar exatamente nesta casa a população aqui das redondezas no dia 15 de agosto de 1809. E, portanto, durante uns anos ela vem a falecer em 1819, portanto, nos últimos anos de sua vida ela dedicou-se efetivamente a essa ação, que, como eu disse, ao todo vacinou cerca de 13.400 pessoas durante toda a sua vida. Esta sua ação acabou por ser reconhecida porque, entretanto, a Real Academia das Ciências de Lisboa tinha criado, que reunia nessa altura os cientistas do país, digamos assim, que acabou por criar um instituto vacínico, chamou-lhe mesmo assim, para ver se conseguia convencer mesmo a própria sociedade da utilidade e da imprescindibilidade dessa nova vacina que tinha chegado. E é assim que ela entra em contacto com o Instituto Vacínico, vai trocando correspondência e em 1813 o próprio Instituto reconhece a sua ação benemérita em prol, diz um diploma que lhe entregaram, em prol da pátria e da humanidade, é assim que lá está escrito. E depois, em 1814, atribui-lhe mesmo uma medalha de ouro e 30.000 reis em livros da própria, editados pela própria Academia das Ciências. Tudo isto porquê? Porque, reconhecendo não só a ação meritória e benemérita da Dona Maria Isabel Vanzeler, mas também porque, também da parte dela, não era fácil. Ela foi acusada de ser curandeira de uma coisa, porque muita gente não acreditava que houvesse realmente um medicamento salvífico contra aquela doença. Mas, por outro lado, os próprios médicos da época, muitos deles não tinham formação para perceber como é que as vacinas atuavam. E de modo que ela insistiu nessa sua ação e por isso o Instituto Vacínico vem a acabar por reconhecer os seus méritos. E é interessante que numa carta que lhe manda, o próprio Instituto reconhece: Vossa Excelência tem gasto muito da sua fortuna nessa ação meritória. E ela diz que nunca olhou a prejuízos pessoais. O que ela queria era fazer algum bem à própria humanidade e, portanto, se era para isso, não havia que fazer contas ao dinheiro que gastava. E pediu mais. Pediu: se não for preciso, não mencionem o meu nome, porque eu não faço isso para ser conhecida.
Quer dizer, faço isso para o bem das pessoas que me circundam aqui nesta vida. Ora, Dona Maria Isabel Banzeler vem a morrer em 1819, um dia antes de fazer 70 anos. Morreu aqui nesta casa, onde tinha então vacinado tantas pessoas, aqui e também na casa que tinha no Porto, portanto na Baixa do Porto, onde todos os grandes negociantes tinham, enfim, as suas casas. Aqui normalmente tinha uma casa no Porto e uma quinta em Gaia, mas então ela aqui faleceu, com imenso pesar das populações circundantes, porque a tinham já como uma benfeitora. Daqui o seu corpo foi levado, supomos que de barco, porque era o processo mais simples de chegar ao Porto, e foi sepultada num jazigo próprio que a família tinha, na entrada da igreja do desaparecido, demolido mosteiro de São Domingos, porque ficava exatamente ali onde hoje é o Largo de São Domingos, perto da Rua das Flores, perto da Rua Mouzinho da Silveira, perto do Palácio da Bolsa, atuais. Portanto, havia ali um mosteiro que era onde ela foi sepultada. Esse mosteiro depois ardeu e depois foi demolido ou transformado, depois já uns anos depois. Ora, assim faleceu esta senhora, que ficou, apesar de tudo, não só na memória dos vindouros, mas mesmo na memória imediata. Por exemplo, um jovem nessa altura, com 21 anos, chamado João Batista da Silva Leitão Almeida Garrete, que também nasceu no Porto, mas e foi ele próprio que escreveu: ora, eu nasci no Porto, mas criei-me em Gaia, e aliás frequentou uma outra quinta aqui perto, que era de seu avô, a Quinta do Sardão, que ainda hoje também existe. Ele dedicou-lhe uns versos, um epicédio, ou seja, uma composição em verso que pretendia honrar e lembrar aos vindouros a memória de Dona Maria Isabel Banzeler. Portanto, esses versos existem, estão publicados na obra do Garrete, são laudatórios e exatamente salientam que ela foi uma benemérita, não apenas da população, mas que a circundava, mas no sentido da ação persistente de mostrar o benefício das vacinas, que seria uma benemérita também da humanidade. E assim ficou lembrada na literatura portuguesa, mas depois estas coisas, se não forem sistematicamente lembradas, vão esquecendo. Em 1908, a própria família, que entretanto continuou e que existe até os dias de hoje, portanto, resolveu que, noutro período também em que as doenças eram muito frequentes, as vacinas voltavam a ser necessárias, etc., como bem a família resolveu lembrar que tinha tido uma pessoa que abdicou de muito do seu dinheiro para ajudar a salvar os seus concidadãos mais pobres também. E o que acontece é que a própria família mandou fazer um livro de homenagem chamado Aera Perennius, quer dizer, mais forte que o próprio bronze, mais persistente, mais durável que o próprio bronze, e portanto onde coligiu estes documentos todos. Depois, em tempos mais recentes, o Centro Recreativo Avintense, o Clube Recreativo Avintense, prestou-lhe uma homenagem em 1953 e até aos dias de hoje uma outra publicação fala sempre na Dona Maria Isabel Banzeler. Volto a sublinhar aquilo que disse no princípio: num período em que estamos todos com uma grande esperança nas vacinas que estão a chegar, convém lembrar a memória desta senhora que, no princípio do século XIX, vacinou então imensos dos seus concidadãos que viviam em volta do seu bem-estar, mas que ela queria partilhar alguma da felicidade deste mundo nas terras em redor. E pronto, é assim, muito em resumo, muito sucintamente, a história de Dona Maria Isabel Banzeler, uma avintense que aqui viveu nesta casa durante ainda bastantes anos.
Portanto, deixo-vos esta mensagem de que as vacinas há 200 anos que fazem muito bem à humanidade e que precisamos que elas cheguem a todos.